Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de arte e musicalização e nós vamos aprender a utilizar o nosso dominó musical, tá bom? Hoje nós ainda não vamos fazer o nosso ditado musical, porque o dominó, ele precisa de ser trabalhado melhor, de um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então nós vamos fazer com calma. E o ditado nós vamos fazer na próxima aula. Como ele é mais simples e também depois dessa aula você vai ter uma facilidade maior para compreender o ditado musical, ok? Vamos lá? O primeiro passo para aprender a jogar o dominó é compreender as figuras que vão aparecer, as linhas. Elas podem começar agudo ou começar com a nota grave, ok? Se ela começar com a nota aguda, como é que você vai identificar? Se ela começar com o desenho em cima, significa que ela é aguda. Se ela começar com o desenho embaixo, significa que ela vai ser uma nota grave. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui essa figura. Ela é uma figura com linha curva. Olha só como ela inicia. Com uma notinha em cima. Então, significa que é uma notinha aguda. Como é que fica isso sonoramente, tia? Pode ser assim. E depois, o que que ela faz? Ela vem aqui embaixo. Quando ela desce, ela está em uma região grave. Então, como é que a gente consegue representar ela em som? Vai ficar assim. E depois, o que que acontece com ela? Ela sobe novamente para o agudo. Vamos ouvir agora completo? Olha o que aconteceu. Ela foi do agudo para o grave e do grave para o agudo. Essa é uma figura, uma imagem que você vai encontrar lá no dominó musical, ok? Vamos ver mais um exemplo? Primeiro ano, observem agora este exemplo. Olha como ela inicia. Ela inicia grave ou inicia agudo? Muito bem, ela inicia grave, porque ela está aqui embaixo, ó, começou a ser desenhada aqui de baixo. Então, ela vai ser uma notinha grave. E ela vai do grave para o agudo, porque subiu. E observem que essa imagem, esse desenho, é diferente daquele outro que nós acabamos de ver. Aquele outro era uma linha curva. E essa imagem aqui é uma linha reta, muito bem, uma linha reta. Como é que ela fica representada com sons? Vamos ouvir? Uh, de novo. Mais uma vez. Olha só, ela não teve ondulação, não teve curva no som. Foi um som direto, porque a linha é reta. Vamos ver agora um outro exemplo. Nós temos aqui este outro exemplo de figura que você vai encontrar lá no seu dominó musical, que são linhas curvas e linhas retas ao mesmo tempo, ou nós chamamos de linhas tracejadas. Vamos começar vendo se ela começa agudo ou grave. Aqui essa notinha, ela começa agudo ou começa grave? Muito bem, começa em cima, então começa quer dizer que ela é uma notinha aguda. E ela vai descer para o grave. E olha só essa diferença aqui, essa linha tracejada. Como é que vai ficar representada sonoramente falando? Vamos ouvir? Uh, uh, Mais uma vez para não ficar dúvida. Começa do agudo, vem para o grave. Continua no grave. Percebe que aqui eu separei o som? Porque é uma linha tracejada. E agora vai subir de novo. Mais uma vez agora sem parar. Uh, 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 ok? Então, esses são os exemplos que vão aparecer também lá no seu dominó musical. Nós temos aqui uma outra imagem
que vocês já vão conseguir compreender, porque o básico vocês já aprenderam, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Essa figura começa no agudo, veio para o grave. E como é que acontece quando nós temos as linhas tracejadas? Como é que fica? Tá bom, gente? Então, essas são as figuras que vão aparecer para vocês lá no dominó musical. E agora nós vamos aprender como jogar o dominó, tá bom? Vamos lá? O nosso dominó musical, ele pode ser jogado com até 4 pessoas, mas vamos começar com 2 aqui para facilitar, tá bom? Você vai dividir, são 20 peças. Você vai dividir 5 peças para a primeira pessoa, 5 peças para a segunda. O restante das peças que sobrarem, elas vão ficar no cantinho para que seja utilizado para a compra se for necessário, tá bom? Então, nós vamos começar o jogo. Primeiramente, você vai pegar uma peça desse montinho aqui, que está para a compra, e você vai virar. Olha só a peça que saiu. Então, você vai deixar aqui no meio. Ah, mas antes você tem que fazer o som que está sendo representado aqui. Lembra que nós vimos ainda há pouco, no vídeo anterior, que as notas podem começar no agudo ou no grave? Essa aqui começa no agudo ou no grave? Muito bem, no grave. Então, você vai imitar este som, representar este som, tá bom? Vamos representar, então, começando do grave, indo até o agudo. Olha só, ele é reto, não tem curva. Mais uma vez. Certo? Depois que fizer isso, você deixa a pecinha lá no meio e o jogo continua. Então, nós vamos procurar agora nas peças do primeiro jogador, se há uma peça semelhante a essa aqui. Será que existe? Olha, nós estamos vendo aqui uma. Então, ela vai se encaixar bem aqui. E o que você vai fazer agora? Você vai imitar a próxima peça que vier. Ela começa no grave ou no agudo? Vamos ver de perto. Ela começa no grave ou no agudo? Muito bem, no grave. E ela é, ó, um som curvado, é uma linha curvada. Vamos cantar? Vai ficar assim. Mais uma vez. Depois que imitar o som, você vai colocar a sua pecinha lá no tabuleiro, ok? E aí, o segundo participante, o segundo jogador, também vai procurar. Ele pode colocar tanto desse lado aqui, uma peça parecida com essa, ou uma peça parecida com essa. Será que nós temos? Vamos ver? Vamos ver. Temos aqui. Então, ele tem a pecinha, então ele vai encaixar aqui no jogo. Olha só o que acontece agora. Como esse jogador aqui tinha peça, ele já encaixou. Aí, o que ele vai ter que fazer agora? Ele vai ter que imitar o som, representar este som aqui. Lembra? Olha, ele é diferente. Tem a linha tracejada. Como é que vai ficar? Começa no grave, vai pro agudo e volta pro grave. Vamos lá. Mais uma vez. Ok? E aí, vai colocar lá no jogo. E agora vem o próximo jogador. E assim, o jogo ele vai se desenvolvendo e ganha quem tiver o menor número de peças possíveis. Ou melhor, o que não estiver com nenhuma peça mais, o que se livrar de todas as peças é o vencedor, tá bom? Lembrando que se for preciso comprar, nós temos essas peças extras aqui, certo? É parecido com o dominó. Alguns alunos já falaram que já jogaram o dominó, né, aquele dominó tradicional. Então, é um pouco semelhante a este jogo, ok? Só que aqui nós temos as figuras das notas, né, representadas por linhas, e nós precisamos cantar também. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, e se ficou alguma dúvida, eu estarei à disposição, certo? Primeiro ano, muito obrigada e um beijão. Tchau, tchau!